Bom, gente, boa noite para todos. Jesus nos abençoe. É com muita alegria que estamos de volta para estudar a doutrina espírita através do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina, que foi editado, publicado no dia 18 de abril de 1857 em Paris. Portanto, estamos daqui a alguns dias comemorando 160 anos do lançamento da obra. E nós estamos com muita alegria completando aí um período aí de 2 décadas estudando essa obra sequencialmente nas noites, antigamente era sexta-feira, agora nas noites de quinta-feira. Então a gente só tem a agradecer as oportunidades que a espiritualidade tem nos concedido. Gostaria de abraçar o nosso amigo Júlio, que veio acompanhar o estudo conosco, o Júlio César, que faz estudo aqui com a gente nas terças-feiras e aos sábados, estudando Apocalipse. Aqueles que estão vindo à casa pela primeira vez, que possam se sentirem acolhidos, bem como os nossos amigos que nos acompanham através da transmissão, os internautas, pela Rede Amigo Espírita, bem como os ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió, que nesse momento, junto com os companheiros que acompanham a transmissão pelo site da FEAC, estamos estabelecendo essa rede do bem. Eu inicio também abraçando a todos que estão acompanhando no chat, um chat interativo, pela transmissão do YouTube. Lembrando que existe também a transmissão pela Rádio Amigo Espírita, Rádio 3, que vocês podem acompanhar baixando o aplicativo do TuneIn. Vocês vão localizar a rádio, tanto a Rádio Amigo Espírita quanto a Rádio Brasil Espírita. Então, uma boa noite para todos. Nós estamos, com muita alegria, atingindo um momento do Livro dos Espíritos, que é um momento muito, muito importante. Nós estamos trabalhando a segunda parte da obra, especificamente no capítulo 2, que vamos iniciar hoje, que é intitulado Encarnação dos Espíritos. Então, esse capítulo, ele tem 3 tópicos que vão ser desenvolvidos: o objetivo da encarnação, a alma e o materialismo. A primeira pergunta desse segundo capítulo é uma das perguntas vamos dizer assim, que nos chama bastante atenção na doutrina espírita, porque é um dos pilares da doutrina, a encarnação ou a reencarnação. A reencarnação, ela é uma lei natural e que ela é conhecida desde os tempos mais remotos. Embora no cristianismo, a partir da institucionalização da mensagem do Cristo pelo catolicismo, a reencarnação foi retirada dos textos. Mas, como lei natural, chega um momento em que a humanidade é convidada para estudar esse fundamento da vida. Porque sem a reencarnação, não tem como falar de justiça divina. Sem a reencarnação, é complexo estudar a evolução. Sem a reencarnação, fica impossível falar do mundo espiritual, da mediunidade, que é a faculdade que o ser humano possui para intercambiar com os espíritos. Enfim, a reencarnação se desdobra em muitos assuntos que são assuntos fundamentais da própria doutrina espírita. Então vamos iniciar o procedimento de estudar mais um pouco sobre ela. Então hoje, o nosso tema, portanto,
objetivo da encarnação, eu vou fazer a leitura da questão 132 do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz a seguinte indagação: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? A pergunta já nos obriga a fazer o seguinte comentário: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Então nós não vamos aqui estudar, nesse momento, a encarnação dos animais. E aqui é espírito, portanto, com E maiúsculo. Então nós vamos tratar do homem na sua fase de razão, de consciência, de despertamento para os reais valores da vida. Então, qual é o objetivo? Resposta dada pelos Espíritos, sob a tutela de Jesus, o Espírito de verdade. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que consiste a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade. 2 pontos. Há de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, que é o corpo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Eu vou ler o comentário de Kardec na mesma toada sobre essa resposta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia. Tudo é solidário na natureza. Tudo é solidário na natureza. Bom, gente, eu acho que nós temos material suficiente aqui para várias reuniões. Mas vamos lá, sem delongas. A primeira frase já dá uma grande dica. Deus lhes, ou seja, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Impõe a quem? Aos espíritos. Aqui generalizou. A definir que todos os espíritos possuem uma incumbência, uma ordem que precisa de ser colocada em prática, reencarnar. Se é uma ordem e ela é divina, significa que não há como tergiversar. Não tem como discutir. Tem que reencarnar. E a gente, quando fala sobre esse assunto, a gente tem que tratar com certo cuidado. Porque nem sempre os espíritos se predispõem a reencarnar. Eu vou abrir a conversa dizendo isso. Inclusive porque nós temos, na transmissão
que está sendo feita ao vivo nesse momento, pessoas que podem estar assistindo esse estudo que não acreditam na reencarnação. Não é verdade? Porque existem milhões de pessoas no mundo que não acreditam. Embora 2/3 da humanidade é reencarnacionista. Isso é estatístico. Não estou inventando. Bom, então significa que acreditar ou não na reencarnação não altera um projeto divino, porque é imposição. Deus lhes impõe. Essa tradução é do Evandro Noleto. Na tradução do Guilhom Ribeiro, o texto é assim: Deus vos impõe. Eu fico com o Guilhom, porque aqui está sendo dado uma resposta do espírito, de um espírito superior. Né? Ele está livre de reencarnar? Não. Mas ele está dando um recado bem direto. Na tradução do Noleto, está tratando de um assunto técnico. Pegaram a diferença? Como é que uma tradução ela altera o sentido. Não estou dizendo que é para melhor ou que o que é para pior. Ela altera o sentido. Então, com quem se aprofunda nos estudos, por exemplo, da Bíblia, geralmente lida com várias traduções. Ele lê as traduções para verificar o sentido mais próximo da ideia, porque a ideia pode ser alterada com o passar das traduções. Certo? Então, nesse nosso caso, nós estamos estudando aqui sobre a tutela e a presença dos espíritos, que são aqueles que nos coordenam. Eles estão dizendo assim para nós: Deus vos impõe. Ponto. Então eu estou ouvindo uma mensagem direta. Se eu não acredito ou se eu acredito, não altera, porque Deus impõe. E se Deus impõe, significa que vamos reencarnar. De qualquer maneira. O espírito pode atrasar o processo? Pode. Porque todos nós temos livre-arbítrio. Agora eu vou levar todo mundo para o plano espiritual, tá bom? Vocês não estão encarnados. Lá no mundo espiritual, quando chega uma campainha lá, um sininho, um aviso, uma sirene, soou a trombeta. O Júlio foi lá para o Antigo Testamento. Foi a trombeta. Chegou a hora da vossa reencarnação. Não, o povo até treme nas bases. E treme mesmo. Sabe por quê? Afirmam os espíritos. Por exemplo, André Luiz tem vários depoimentos na sua obra, através de Chico Xavier, que reencarnar é muito complexo. Não é simples. Alguém vai falar assim, ó, você vai reencarnar, fechado, me dá a passagem, estou entrando no carro. Não é assim. É complexo. É muito mais fácil morrer do que nascer. Eu vou falar morrer para todo mundo entender. É muito mais simples desencarnar do que reencarnar. Eu vou fazer uma brincadeira. Porque para desencarnar basta estar vivo. Não é verdade? Para morrer basta estar vivo. E a fila anda, viu, gente? A gente acha que não anda para o nosso lado, mas a fila está andando. Pode ser que esteja aproximando o seu lugar na fila. Confere a sua senha. Olha, vai ter um painel aqui que daqui a pouco chegou seu número. Ai, papai do céu. Mas geralmente a gente fala, mas tem tanta coisa para me fazer. Aí a gente começa a procurar, né? Tem que cuidar do filho. Quem vai cuidar da minha cachorrinha? Né? Como é que fica a minha família? Como é que fica? Sempre a gente vai estar encontrando algum elemento para tentar justificar que não queremos desencarnar. Mas ok. Tirando a brincadeira. Desencarnar, a gente não escolhe. Você não escolhe o momento de você desencarnar, a não ser que você vai cometer um suicídio. Aí você está escolhendo. Ok. Que, obviamente, que essa escolha vai trazer para você dissabores e graves. E que não se soluciona em pouco tempo.
em muitos dramas que nós estamos vivendo nessa vida agora, que é fruto de suicídios do passado. Ok? Então eu perpasso para continuar. Vou perpassar rápido para não me deter no assunto suicídio, porque senão eu vou ter que entrar em meandros complexos. Mas para reencarnar, os espíritos sabem que vir para a Terra é um grande desafio, porque eles passarão pelo esquecimento, é necessário um planejamento. Esse planejamento ele é meticulosamente traçado por técnicos, por espíritos superiores que nos acompanham, que sabem as nossas tendências. Né? Eles respeitam a nossa intimidade, mas eles indicam aqueles pontos que a gente precisa de trabalhar. Então, se o indivíduo tem uma tendência complicada para um determinado campo, muitas vezes ele pode ser convidado para reencarnar num ambiente em que ele vai ter que ser testado, porque senão como é que ele vai dar um testemunho se realmente ele aprendeu ou se ele quer aprender? Então é escolhido para ele ambientes complicados, enfim. Existe o fator escolha pais, família. Isso tudo é combinado, viu, gente? Poucos casos, a escala muito menor de acontecimentos que são precipitados sem planejamento. São poucos os casos, mas existem. Reencarnações precipitadas. Então nós vamos refletir o seguinte: como que o assunto envolve a intimidade de todos que estão no processo e, naturalmente, traz o que? Insegurança. Os espíritos, quando nas nossas, vamos dizer assim, na nossa faixa evolutiva, os espíritos temem, porque sabem que reencarnar, estando aqui, principalmente esquecendo os compromissos que a gente assume do lado de lá, porque você assume o compromisso e isso, em tese, fica guardado. Fica guardado no seu esquecimento. Vai brotando de uma forma natural. Possibilidades, profissões, segmento religioso, local que você vai reencarnar, não é? A nacionalidade, o idioma que você vai ter que trabalhar. Tudo isso faz parte de um planejamento. A estrutura do corpo, não é? Quais são os genes que vão ser interessantes para a formação do seu corpo físico, para que o seu perispírito possa modelar e transferir para esse corpo físico todas as suas necessidades. Então não é simples. Só que quando a gente reencarna, existe um fator que é preocupante, porque a gente acaba, muitas vezes, barateando a vida. A gente brinca de viver. E no dia que a gente for aprofundar e entender como que realmente acontece, porque aqui a gente está dando pinceladas, pode ser que a gente até se envergonhe, porque o assunto é sério. Você, por inadvertência, por brincadeira, você pode queimar muitas etapas. Você pode rasgar muitos procedimentos. E aí o que acontece? Na reencarnação, existe o pós-reencarnação. A desencarnação vai nos levar de volta para um ambiente no qual nós nos preparamos para ter vindo. Aí nós vamos encontrar com os professores, com aqueles que nós assumimos responsabilidades. Imagine se a gente chega lá com uma falência decretada. É muito desagradável quando a gente acaba lidando com uma verdade que machuca, né? Imaginem vocês, nós, chegar no mundo espiritual e termos a consciência que nós literalmente chutamos o balde. Não se fala assim na sociedade? Então, o assunto começa a tomar a dimensão que ele merece, que é a dimensão moral. A doutrina espírita e o evangelho apontam para nós, elucidam, esclarecem, nos acolhe, nos consola. Mas aí chega um ponto que Jesus diz assim: mas em verdade vos digo, se quiserdes ser meus discípulos,
Tem que ser digno. Tem que pegar a charrua e não pode olhar para trás, tem que caminhar. Renunciar a si mesmo. Não são expressões do mestre? Então, o objetivo é chegar à perfeição. A reencarnação propõe a evolução. Aí vem o aspecto de que para uns é expiação e para outros é uma missão. A expiação, ela se caracteriza por sofrimento. Não é isso? A expiação, espiar. Qual que é o significado da palavra espiar? Hein, Júlio? Vamos ouvir o Júlio? Boa noite, Júlio. Boa noite. Estava tão quietinho aqui, você me achou aqui, ó. Vamos dizer que é personagem. Ai, meu Jesus Cristinho. Espiar é sofrer, né? Espiar, nós vemos aí aquela conotação de penar, por exemplo. Mas a gente já começa a espiar a partir do momento em que sentimos remorso, sentimos culpa e arrependimento. Já é um processo de expiação. E para nos livrar desse processo, temos que partir para uma ação positiva. Preferência em sentido contrário àquilo que levou à expiação, que é o sofrimento. Em tese, nós vamos considerar que ninguém nasce, não deveríamos nascer para expiar, mas por desobedecermos a ordem. A ordem. Porque isso que você disse aí sobre a imposição, tem um pensamento interessante lá em Deuteronômio, né? 29. Que Deus nos deu os mandamentos para que os cumpríssemos para nós e para nossos filhos. Então nós vemos que a doutrina espírita já vem abrindo esse entendimento aí. Porque se há um determinismo divino, e inegavelmente há uma determinação, uma ordem, e manda quem pode, obedece quem tem juízo. E quando nós não temos juízo para obedecer, então o corretivo é a expiação. E muitas vezes ele começa a espiar na própria existência. O tabagista já começa a espiar. Não precisa de outra encarnação. Não é isso? Muito bem. Então, nós temos que lembrar até de João Batista, né, do Arrependei-os. Começar o trabalho de antecipação à expiação nessa existência, de preferência. Né? Sem dúvida. Acho que a Soni também está querendo trazer uma pergunta ou uma participação. Se a expiação está relacionada às vicissitudes da vida corporal, em que consiste a missão? Eu entendi aqui o espírito missionário, né? Você tem o nome da pessoa? Depois você traz para nós. Júlio também. É o Júlio. 2 Júlios, participações de 2 Júlios. É o Júlio César e Júlio Augusto. Tô brincando. Bom, gente, eu vou pedir um time para essa pergunta, porque vem na sequência. A gente pede ao teleouvinte que tenha um pouco de paciência, mas ele vai ser atendido. A expiação, voltando, ela se caracteriza, portanto, por aquele mecanismo do ajuste do indivíduo à lei. Ele tem que responder diante da chamada obra da lei. Isso é uma expressão de Paulo, está lá em Romanos, no capítulo 3º. O que é a obra da lei? Você opera fazendo lei. Ou seja, você faz a escolha, você determina a consequência. Pegaram lá? Muito simples. Quem semeia vento, colhe tempestade. O efeito, a consequência é inegável. Você semeia o amor, você vai recolher amor. Você oferece a paz, você vai colher a paz. Só que então a obra da lei é o seguinte: você não tem a consciência plena de um ensinamento, de uma determinada lição, e você faz.
Se você fez, você vai ter que se ajustar com aquilo que você fez. O Paulo fala sobre a obra da fé. A obra da fé, ela é diferenciada, porque a obra da fé significa você descobre um conteúdo positivo, verdadeiro, e você vai operar conforme este ensinamento que você está aprendendo. Aí o Paulo diz que sem a fé em Jesus Cristo é impossível evoluir. Aí se discute, mas então eu tenho que ser cristão para me evoluir? É óbvio que o Paulo fala de uma forma figurada. A fé em Jesus Cristo significa fidelidade ao amor. Vou tirar didaticamente, vou tirar Jesus do contexto. Você não precisa de ser religioso, ok? Mas você vai operar conforme a sua consciência está te dizendo, em nome do amor. O amor propondo serviço ao próximo. Serviço no bem. A resposta é a resposta da salvação, é a palavra que o Paulo usa. E que é muito próximo, porque foi o próprio Paulo que inspirou Allan Kardec a escrever no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, intitulado Fora da caridade não há salvação. Então a salvação significa salvar de um perigo. Pode ser um perigo iminente, um perigo ainda distante, não é? Desconhecido, mas é perigo. Perigo é perigo. Então você está viajando por uma estrada. Tem lá a placa, curva sinuosa. Uma curva sinuosa à direita ou à esquerda. Automaticamente, o reflexo é automatizado para que você pise no freio. Certo? Mas o indivíduo vai e pisa no acelerador. É curva sinuosa, eu vou acelerar. O que ele está fazendo? Ele está descumprindo, ele está sendo indiferente. Ele está sendo indiferente. Indiferente a um alerta. Ele está sendo indiferente à lei. Certo? A lei está lá. A alertiva existe. Então, se ele transgride a lei, o que vai acontecer com ele? Estou de costa para o meu povo aqui, peraí. Falta de educação. Ele estará, então, sendo desobediente, ele está transgredindo. Ele vai responder por isso. Carlos Alberto, mas ali não tem radar, não tem guarda. Ok. Não aconteceu acidente nenhum, ele é fera no volante. Ok. Mas vai chegar uma hora que ele vai como é que fala na roça? Vai estrumbicar. Não vai? Ele está trabalhando no limite. Oi? Aí ele está precipitando um acontecimento. Certo? Então, ele começa a colher a resposta da lei. Seja pela adrenalina que ele está vivendo, que pode não acontecer nada com ele. Não pode? Ele vai viver uma emoção. Ele está fazendo uma alteração a secreção mental dele, que a nossa mente secreta pensamento. É uma substância. Ok? Pensamento é substância. Produzido pela mente. Ensina André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. A secreção cheia de emoção já vai ser um dano. Vai injetando emoções exacerbadas na sua estrutura. Tem pessoas que falam assim, eu gosto de viver sob fortes emoções. Eu gosto de viver no limite. Ok.
Olha, se você escapar de todos os perigos, um dano vai acontecer com você. O dano orgânico. Você começa a desequilibrar a sua estrutura fisiopsíquica, você amanhã, seu organismo vai gritar, não vai? Ah, mas não tem problema moral, não. Não, tá, não estou falando de problema moral. Mas todas as nossas atitudes, elas têm repercussão, é isso que é importante a gente entender. Então, quanto mais intensidade você viver no limite, mais riscos você corre. E a lei vai te devolver isso. E esse é o ponto. Parece que a gente não está saindo, né? Eu tô sentindo que nós estamos bem fixos aqui. Porque falar de missão vai ficar muito light para nós. Nós temos que trabalhar mais a expiação. Então o indivíduo, por exemplo, ele adulterou os princípios da ética, da moral. Ele empreendeu o desequilíbrio para ele mesmo. Amanhã ele vai responder. E é muito mais grave quando a transgressão da lei, ela constrange, ela traz sofrimento, dificuldade para o outro. É grave, é grave. Jesus disse que o pecado que não é perdoado é... Qual é o pecado que não pode ser perdoado? Hein? Pecar contra o Espírito Verdade. O Espírito Santo foi adotado pela igreja. É Espírito Verdade. E eu não estou falando Espírito de Verdade, que é Jesus, não. É o Espírito da Verdade. Agora é da verdade. A sua consciência está te dizendo não, e você vai brigar com a sua consciência. Não tem perdão. Não tem perdão. A consequência é a queda dolorosa, e quedado, existe um movimento que muitas vezes a gente cai no chamado monoideísmo, que ele pode nos levar até a perda da forma. A queda complicada, ela traz muitos danos. Até que o indivíduo entra no que o Júlio lembrou. O sofrimento vai levá-lo naturalmente a um processo chamado remorso. Remorso. Dando aquela ideia de repassar, né? De remoer. O remorso é circuito fechado, que sustenta a própria culpa. É circuito fechado, ele não é produtivo, não. Mas existe um mecanismo que vem por consequência ao remorso chamado arrependimento. O remorso é cadeia. Remorso é quarto fechado, é solitária. É um ambiente, uma solitária num presídio. Isolado. É circuito fechado. Até que o indivíduo chega no fundo do vale, no fundo do poço. Mas todos temos o divino em nós. Porque o que nos faz quedar é o Cristo. É o Cristo íntimo que nos faz quedar. Não é que ele vai imputar em nós uma cobrança, não é isso. Eu não estou falando de Jesus dizendo assim, você errou, vai para solitário. Não é nada disso. É a chama da perfeição, a chama espiritual que existe dentro de nós, que ela nos emula a caminhada certeira. Não vou falar certeira. A caminhada que sublima, que é um processo, que sublima, ou seja, que vai nos colocar num patamar melhor. É o Cristo, é o amor, é a justiça. Tudo isso está dentro de você, sabia? Só que você,
a sua chama divina propõe o bem. Mas você tem uma personalidade. O que é personalidade? É a sua maneira periférica de ver a vida. A personalidade nossa, ela é fomentada na nossa encarnação, por exemplo. Não estou falando de índole, não. Índole você traz de vidas pregressas, ok? Personalidade você não traz. Personalidade você constrói ela numa encarnação. Então, os estudiosos falam para nós que nós temos, por exemplo, várias máscaras, várias personas, porque a gente faz eleições para que a gente possa ser inserido no contexto da vida. Nós temos uma necessidade de inserção. Nós temos uma necessidade de conviver. Nós temos uma necessidade de descobrir. Nós temos uma necessidade de aprender. Então você sai de casa assim, o que eu vou fazer hoje? Aí você começa a buscar recurso. Ah, já sei, eu vou telefonar para fulano de tal. Antigamente tinha que ligar de casa, né? Ah, não, liga da rua. Nós temos umas moedas aí? Aí tinha uns orelhões. Olha a época boa, hein? Aí tinha dia que não tinha dinheiro para comprar a ficha. Teve uma... lembrei, teve uma vez que eu fui fazer como dizia o Honório, dar uma telefonema. Ele falou, dava uma telefonema. Aí eu era para resolver um assunto sério e eu estava sem dinheiro. E o telefonema ia resolver até a minha locomoção. Eu coloquei a ficha desceu direto. Eu perdi a ficha, não tive como telefonar. Ô, Jesus! Na época eu fiquei bravo. A vida estava me ensinando alguma coisa. Hoje eu tenho clara noção. Hoje eu tenho a convicção disso, mas quando eu ignorava, o que eu fazia era lei. Aí eu devo ter dado uns tapas no orelhão. Aí minha mão, no mínimo, ficou daquele tamanho, né? É a resposta da lei. Captaram? Quem não sabe o que faz é lei. Aí a gente responde pela obra da lei. Entenderam esse ponto? Então, o assunto é complexo, porque a partir do instante em que o meu eu superior propõe o bem, e a minha personalidade, que foi construída aqui agora, por exemplo, cheia de sofisticação, de interesses, não é? Ah, eu reencarnei numa família, as pessoas lá são assim. Então você aprendeu a ser assim? Nem sempre você não aprendeu a ser assim. Você tinha as tendências, você trouxe aspectos do passado, e a convivência com esse grupo fomentou a construção de uma persona, que é bem ajustada àquele contexto social que você está inserido. Entenderam? Lembram que eu falei do planejamento reencarnatório, que a gente vai viver no ambiente que a gente precisa? Então você reencarnou, por exemplo, num ambiente complicado, numa área tal. Uma área tal. Não vou enumerar porque são muitas. E pode ficar parecendo que o discurso é direcionado. Por isso que a nossa fala sempre é geral. A gente tem esse cuidado, que é a orientação dos nossos mentores. Porque as pessoas não podem se sentir constrangidas. Então, se você... Todos nós aqui temos problemas numa área tal. Certo? No meu caso, são várias áreas. Então, qualquer assunto que tocar vai bater, vai refletir na minha intimidade. Mas a gente não enumera, porque fica para cada um tirar a sua própria conclusão. Então, você tem um problema numa área tal. Aí você está lá no mundo espiritual se propondo a mudar. Eu preciso de mudar. Porque quando a gente está lúcido, quando a gente está diante da verdade, e principalmente quando a gente é envolvido pela beneficência, depois de um sofrimento, depois da queda, veio uma mão e te levantou. Você estava sofrendo tanto que o sentimento do agradecimento ele é crístico. Ele é crístico. A gratidão ela é crística.
Só que nós precisamos de exercitar ela para ela fixar. Certo? É como se alguém te ajudasse, você falou assim, puxa vida, muito obrigado. Não vou falar muito obrigado, não, que ela vai ficar vaidosa. Não vou falar muito obrigado porque eu não gosto dela. O desejo de agradecer é legítimo. Mas na hora que você fala assim, não, eu não vou fazer isso porque ela é chata, é a sua personalidade interesseira, atual, transitória, é que diz assim, fica na sua, não dá milho para bode. Gente, porque bode gosta de comer milho, né? Tem que explicar, o povo da cidade não entende nada de alimentação de bode. Hein? Pegaram lá? Então a nossa persona diz assim, não vou à reunião hoje não. Mas no seu íntimo, num momento de sensibilidade, você disse assim, puxa vida, hoje tem reunião. Eu preciso tanto daquela reunião. Certo? A personalidade é que fala. Não, vai ter trabalho. Sempre a mesma história. Aquele povo chato, moralista. Olha lá, tudo santinho de pau oco. Eles devem falar, não devem viver nada daquilo. Aí começa a visitar umas ideias na nossa cabeça. Aí tem os nossos pares, né? Marido, mulher, filho, nora, genro, irmão, vizinho. Mas você já estava com aquela pulga atrás da orelha, né? Não, sempre é o mesmo assunto. Aí do nada vem a cunhada e fala assim, mas você vai no centro de novo? Eles repetem o mesmo assunto. Eu falei, olha, engraçado, eu estava pensando nisso agora. Realmente você tem razão. Costuma ter sido o mesmo espírito que influenciou você e ela. Aí o indivíduo pergunta, qual o espírito? De porco. Qual espírito? Porque a gente quer nominar, né? Foi o diabo, foi isso, foi o espírito de porco. Porque o porco, ele se basta no chiqueiro. E ele vai se alimentando, porque ele não tem o que fazer e a gente vai oferecendo. Ele não tem medida, aí vai fazendo a engorda do porco. O porco, no simbolismo das Escrituras, representa exatamente para nós essa condição de sofisticação às coisas rasteiras. Ele não come, a alimentação dele não é uma alimentação complicada, não é? Aí se adotou até essa questão da purificação, né? Prática religiosa que se comia carne de porco, tem isso, aquilo. Mas na realidade é comer da alimentação dos porcos, não é os porcos em si. Os porcos são um processo evolutivo, é animal. Um porco não é inferior no sentido de o porco ser a representação do demônio, como a serpente, como e etc, etc. Entenderam? O porco é filho de Deus. É espírito com letra minúscula. É um princípio evolutivo. Um princípio espiritual em evolução, para ser mais correto, porque tem os puritanistas, que se usar o termo errado, daqui a pouco tem 3,5 milhões. Não se presta atenção na essência. É muito fácil criticar e não procurar o conteúdo moralizador, transformador. Então, o indivíduo, vamos voltar? Ele caiu, ele está sofrendo, ele foi envolvido. Aí ele vai se sensibilizando pelo Cristo que está dentro dele. Porque ele ter caído foi o Cristo que, na realidade, foi vilipendiado, que foi abandonado, que foi torturado. Pegaram aí o simbolismo? O que nós fizemos com Jesus? Não levamos ele para o madeireiro? Ele não foi crucificado? Esse fenômeno acontece dentro de nós. Pegaram aí? Perceberam o alcance? Vocês entenderam o que eu falei? Jesus está assim, ele nasce dentro de você, porque na realidade o Cristo está dentro de você. Você é espírito, você é filho de Deus. Então a perfeição está dentro de você, ou a perfectibilidade está dentro de você. Mas a perfeição vem para Nazaré, que está aqui dentro, Belém, né?
Depois ele vai, a perfeição vai ter todo aquele percurso que Jesus teve dentro da gente. A questão é que a gente desiste muito antes de ir para a cruz. Porque a cruz, não é que alguém vai nos crucificar, ou porque a vida vai nos pregar, não é nesse sentido, não. A vida devolve quando devolve para nosso sofrimento, por nós deixarmos de seguir a trilha que vai nos levar ao monte da elevação, da iluminação espiritual. Está filosófico ou está dando para acompanhar? Aí as atitudes foram tão difíceis, tão complicadas, que este sofrimento, essa culpa, esse remorso, depois que existe todo um processo de arrependimento, sensibilização, oportunidade de sair do gueto, sair do charco, sair da lama, isso acontece no mundo espiritual. Os espíritos muitas vezes são resgatados de regiões sombrias, de difícil acesso, regiões loucura em toda esquina, sofrimento, aonde os espíritos podem chegar na condição até de perder a forma, gente. O Vale dos Suicidas caracteriza planos de um sofrimento inimaginável para nós que estamos aqui na Terra. Tem pessoas que têm dificuldade com algumas obras espíritas, e é natural, e a gente respeita. Se for para sofrer, não vai não. Mas muitas vezes a gente fica perplexo com as obras espíritas. As obras de André Luiz foram filtradas. Vocês sabiam disso? Vocês conhecem as obras do André Luiz? Aquelas narrativas das zonas inferiores foram filtradas. Porque se viesse a narrativa de como realmente o é, esses livros iriam causar um terror. Você sabe que aquele livro que foi escrito pelo... Estou me recordando agora. Pelo Ranieri, intitulado O Abismo, é um livro que ele é contestado no meio espírita. E eu estou falando publicamente porque aqui é uma reunião de estudo. O Chico falou para o Ranieri que o Ranieri tinha um compromisso em relatar com mais detalhes o que ele, o Chico, não foi autorizado a relatar como médium, né? É o André Luiz que relatou. É um livro complicado. Quem não tiver muito estômago, não leia. Falando do mundo espiritual. Então, esse assunto é tão complexo e a gente tem que ser muito cuidadoso. Porque, para a gente não entrar nas raias de um determinismo fechado, e entrar no campo do juízo que não nos compete. Mas, por exemplo, o estado que vivemos em sociedade, em pleno século XXI, ele se caracteriza por um grande laboratório que está dando oportunidade para as pessoas colocarem para fora todas as suas mazelas. Então existem processos expiatórios, vou ser mais claro, que nessas reencarnações que o indivíduo vem para expiar, ou seja, ele vem para passar por processos dolorosos, como a idiotia, a hidrocefalia, nós podemos listar aqui muita coisa, tá bom? Indivíduos que reencarnam com um corpo disforme, sem membros, né? Cegos, surdos, cada um no grau específico que não nos compete ficar aqui elegendo ou citando para não criar um painel mais difícil do que ele já é. Mas são companheiros que estão debaixo de expiações e muitos deles não tiveram condições de pedir.
Eu não falei de planejamento reencarnatório? Muitos dos espíritos que reencarnam para passar pela expiação não tinham condições mentais de pedir, de conversar, de discutir como que seria a reencarnação. O indivíduo desencarnou aqui translocado, completamente complicado no campo da psique. Ele chega no mundo espiritual, existem casos que o espírito não pode ficar lá muito tempo, não. Ele já chega à espiritualidade, já traz de volta para reencarnar, ou alguns ficam em processo de embotamento, um adormecimento profundo. Eles não têm condições de pensar, nem de sonhar. Vocês sabem que lá no plano espiritual você sonha? Como é que é o sonho, Casa Aberta? Preto e branco ou colorido? Deixa eu brincar um pouquinho, porque o negócio está ficando meio pesado do meu lado aqui. O jugo é suave, no meu fardo é leve. Lá no mundo espiritual a gente dorme. A gente dorme assim, né? Não no sentido como aqui. Espíritos que já estão numa dinâmica, porque espírito atrasado, quando eu falo atrasado, primitivo, e quando eu falo primitivo eu falo infantis, tá bom? Ficou claro? Para não ficar falando que para a gente não interpretar de uma forma equivocada. Mas a gradação espiritual existe aqui, existe lá. Existem espíritos que no mundo espiritual não têm fôlego para ficar despertos. Eles não têm condição de pensar no mundo espiritual por infantilidade. Certo? Por isso é que na antiguidade a reencarnação era automática. O André Luiz narra o fato, né? O índio primitivo desencarnava, aí ele ficava ali gravitando no ambiente em que ele vivia, aqui da Terra, lá na tribo dele, lá na Taba. Então, ele, vinculado à Índia, né? Apaixonadozinho com a mulher dele, desencarnava, coitado, na caça, tomou uma flechada, etc. Ou foi um urso. Ele, na flor da juventude indígena, né? Sociedade extraordinária, ele desencarnava, ele não sabia de mundo espiritual, ele desencarnava e ele continuava achando que ele estava ali, em pleno vapor, a plena fumaça, né? Dançava lá do mesmo jeito. Estou brincando. Mas aí o que acontece? O vínculo dele é com a Índia, a esposa. Então, o foco dele era a Índia. Ele desencarnou, mas continuava sendo a esposa. Ou seja, ele se imantava no campo magnético da esposa, da Índia, certo? Só que a fila anda, né? Índia que é Índia não fica solteira. Hein? Aí a Índia... Tinha um outro índio lá, né? Processo natural, viu, gente? Eles não estavam macumunando antes, não. Porque brasileiro já começa a pensar as bobagens tudo antes. Né? Mas a Índia, levando a sério, a Índia novamente se vinculou ao outro índio, e ele que está no campo magnético dela, por uma questão de afinidade, tá, gente? É afinidade. Automaticamente, ela entrando em processo de reprodução novamente, a tendência é que quem vai reencarnar? O índio que está vinculado, que era o marido, que agora está vinculado no campo magnético dela. É a reencarnação assim, natural. Ele lá no mundo espiritual não ficou pensando, conversando com o pajé mor. Como é que vai ser minha próxima encarnação? Como é que é o mundo espiritual indígena? Não tem nada disso. Então, quando a gente desencarna, nós vamos dar continuidade à nossa vida aqui no mundo espiritual. Você pensa, sente, sonha. Você dorme aqui, dependendo da sua evolução lá, você vai precisar de descanso no mundo espiritual. Existe um percentual muito grande aqui na atualidade humana de espíritos que desencarnam e permanecem um tempo adormecidos. Desencarnou no hospital, chega no mundo espiritual, continua no hospital. Continua no hospital. Aí ele vai tendo a informação que desencarnou de uma maneira, num processo gradativo. Certo? Pensem aí.
Então, agora existem espíritos que vão ficar adormecidos em alas, reservadas, isoladas. Sabe por que é isolada? Porque costumam os encarnados, que não param de pensar no indivíduo, seja por qual razão, estarem enviando pensamentos que dificultam o processo terapêutico que o espírito está vivenciando no mundo espiritual. Então, eles são como que levados para alas, e essas alas têm campos magnéticos protetores, isoladores. E afirmam os espíritos que, dependendo do encarnado, conforme for o que eles tiver, o nível de apego, o nível de dramaticidade que ele der para o processo, mesmo assim, esses campos magnéticos costumam não conseguir conter essas ondas mentais. Esses companheiros que estão nessa condição, eles vão reencarnar, porque eles precisam de se recomporem, de se reajustarem. Dependendo da gravidade da desencarnação, ou da vida da desencarnação, por consequência, aonde se lesa o corpo espiritual, detalhe, porque nós podemos lesar o corpo físico e podemos lesar o corpo espiritual também. Certo? Dependendo da lesão, o mundo espiritual não resolve. Não se concebe cirurgias espirituais no perispírito no mundo espiritual. Esses espíritos precisarão de reconstituição perispiritual através do fenômeno bendito da reencarnação. Passam por reencarnações breves, curtas. Passam por processos, muitas vezes, de aborto natural, aborto espontâneo. Aquelas reencarnações que demoram um mês, meses, né? Funcionam como impacto anímico para fazer reconstituição no corpo espiritual dessas entidades. Então, essas gravidez que, a princípio, antigamente se falava que não vingaram, olha, não é que vingaram, não. É que perdoaram muita coisa. Teve muitos processos que foram ajustados porque o indivíduo ficou reencarnado ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses. Ok? Aí eles vão sendo, essas tessituras energéticas espirituais vão sendo recompostas para que o indivíduo mais à frente consiga ter uma reencarnação que ele vai talvez ficar pouco tempo, não é? Desencarna com idades, não é? Com idade mais prematura, até que ele chega numa condição de ter uma encarnação com mais longevidade. Entenderam? Para ele ter condição de pensar. Porque existem casos que o perispírito na área cerebral foi tão lesado, que a demanda é de mais tempo. Então nós temos que ter muito carinho, cuidado, para falar do assunto expiação. Porque existe didaticamente a questão da prova e da expiação. A expiação, portanto, aqui o texto está colocando apenas expiação e missão. Mas a espiritualidade, com o desenvolvimento da codificação, foi ampliando esses conceitos para nos ajudar. Então, nós não vivemos num plano de expiação. Nenhum de vocês aqui. Pelo olhar, pelo brilho do olhar, a gente vê que está todo mundo dentro de um campo de muita prova. Porque a própria Terra, o planeta Terra, está caminhando para cada vez mais eliminar o processo da expiação. Entenderam? Nós não estamos passando nós não vamos atingir uma meta de progresso coletivo?
Então as expiações vão perdendo espaço. Quando a gente fala que o indivíduo que cometeu determinados crimes hediondos, eles já começam a ser retirados do contexto planetário, porque o indivíduo que comete uma atrocidade, ele cria um problema seríssimo para ele mesmo. Então ele trucidou N pessoas. Cada trucidamento desse aí, acho que o termo não é esse, não, mas foi. Um português ajustado aqui. A conveniência. Cada dificuldade que ele causou, isso é uma marca que ele vai implementando nele mesmo. Um torturador, cada chibatada que ele dá no indivíduo, essas cenas estão sendo arquivadas no campo mnemônico dele. Então, quando o indivíduo entra num processo de queda, porque ele perdeu o poder, ele não tem mais o chicote na mão, ele começa a ser chicoteado. E essa condição de ser chicoteado se dá no campo psíquico. Eu não estou falando que necessariamente ele vai para a cadeia e alguém chicotear ele. Porque ele começa, o Cristo íntimo começa a trazer essas imagens para ele. Então o assassino chega a um ponto que o assassinato começa a visitá-lo como se fosse uma sombra que vai lhe perseguir. Ok? Ele pode entrar num campo de loucura lá na frente. Certo? É a cobrança. É a cobrança. Cobrança íntima. Então, essa cobrança vai definindo para ele um desajuste. Agora, essa cobrança também, ela acaba criando um contexto de uma pressão, uma sobrepressão espiritual que vem por parte dos espíritos que estão vinculados a procedimentos complexos. Ou seja, o indivíduo cometeu um crime. Ele está se associando com quais companhias espirituais? De criminosos. Então, se temos criminosos na Terra, existe criminosos no mundo espiritual. Se a sua escolha, ela está criando um painel que esse painel convida aqueles que têm interesse em frequentar, em se alimentarem destes painéis. Ficou claro, gente? Deixa eu deixar o povo mais light. Qual que é o painel que nós estamos alimentando vindo a uma reunião espírita evangélica? Nós viemos aqui para falar da luz. Nós viemos aqui para buscar consolo, esclarecimento e também contato com os espíritos. Aqui essa casa é regida por uma norma. Essa norma que orienta essa casa é uma norma chamada Espiritismo Cristão. Aqui nós temos a oportunidade de operacionalizar a caridade. Nós estamos aqui falando de coisas que são importantes. Então, os espíritos que superintendem esse trabalho são espíritos superiores. Vocês não tenham dúvida. Então, nós aqui estamos buscando convivência com os espíritos superiores. Os nossos amigos espirituais nem sempre, para não dizer que a maior parte das vezes, eles não têm a competência que têm os espíritos superiores. Então eles ficam em festa quando sabem que nós estamos optando em vir a uma reunião que vamos ter contato com espíritos superiores. Costumam os nossos amigos espirituais ficarem todos ali na varanda, batendo papo. Já cumpriram a missão. É como se eles pegassem o filho deles, que somos nós. Aí ele falou bem. Eles trouxeram para a escolinha. E você falou do professor Raimundo. Será que temos um professor Raimundo aqui no plano espiritual? Entenderam? Eles vão entregar os filhos para professores. Então nós estamos aqui estabelecendo um circuito, um intercâmbio. Nós estamos nos integrando numa faixa diferenciada. Porque lá fora, o tempo todo, nós estamos sendo convidados para uma convivência espiritual difícil. Então, quando a gente está
vibrando na negatividade, que pode ser de N formas expressadas, na maledicência, na intriga, na fofoca, não é? Nas urdiduras, nos conchaves, né? Na bajulação, na idolatria, certo? Na mentira, entre outras palavras, na prostituição dos valores espirituais. A gente anda ouvindo pronunciar. Eu acredito que na atualidade a gente deve escutar não sei quantas centenas de milhares de vezes a cada dia a palavra corrupção. E quando nós ouvimos a famosa e tão atual palavra corrupção, prestem atenção. Logo, logo a gente já lembra de quê? Da corrupção que está lá fora. No dia que a gente começar a perceber que quando ouvimos a palavra corrupção, o nosso desafio é passar a olhar para dentro, quando a gente perceber isso, a vida vai começar a mudar para o nosso lado. Pegaram o que eu estou dizendo? Porque você já começa a avaliar o seguinte: em que eu estou sendo corrupto? A nossa conversa é uma conversa espiritual. O nosso papo aqui é de evangelho à luz da doutrina espírita, não é? Então, como que nós podemos estar corrupto, sendo corrupto? Vamos começar a pensar. É quando nós nos desvinculamos, nos descomprometemos da lei de amor que está o tempo todo nos convidando para amar. Entender? O tempo todo a luz está dizendo: sede feliz, comece a servir, comece a ver a vida com os outros olhos. Numa reunião espírita, a gente sai daqui quase com asas do tamanho de aqueles aviões, né? Aqueles megas aviões, né? A gente sai daqui voando. Aí quando a gente chega lá em casa, a gente esquece essa asa e começa a tripudiar sobre a vida. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos adulterando a verdade que começa a nascer dentro da gente. Então isso para nós é um assunto que precisa de ser tratado de uma forma muito carinhosa. Porque eu não estou aqui para ficar falando só de espíritos, eu estou aqui para falar sobre a minha realidade espiritual. Entenderam bem? Então Deus impõe a reencarnação com o fim de nos fazer progredir. Se existem esses processos de expiação, são espíritos que estão tendo a oportunidade de se soerguerem. E a providência divina está lhes concedendo tempo. Tempo para que a gente possa se ajustar. Mas não é só o tempo. Ele nos concede espaço. A providência divina vai nos garantir o espaço para que a gente possa trabalhar. E esse espaço é garantido pela sua mente. A sua mente é que define aonde que você vai operar. Bem-aventurado aquele que compreende isso e passa a trabalhar com mais ajustado ao contexto da divindade. Você está querendo falar? Na realidade, são duas perguntas. O nosso amigo Gerson, ele pergunta se a salvação seria uma encarnação bem-sucedida. Então, assim, nós fazermos por onde sermos bem-sucedidos o máximo possível. Esse seria o caminho da salvação. E seria isso uma vitória na etapa
naquela etapa, né? Naquela encarnação. E a outra pergunta foi da Anitta, ela questionou aqui quando nós estamos inseridos num contexto aqui no plano terreno e não nos sentimos confortáveis. Por que seria isso? Por que isso se dá? A parentela e os contextos. Eu vou falar uma coisa aqui, vocês podem me classificar como louco e eu garanto que vocês estão certos. A melhor coisa que pode acontecer é nos sentirmos desconfortados. O conforto é perigoso. Pegaram o que eu estou dizendo? Ao alcance. Você está incomodado. Você está incomodado. Então faça uma pergunta para você mesmo. Por que eu estou incomodado? Comece a trabalhar o entendimento desse incômodo. Certo? Porque essa história de se sentir tranquilo é um atestado de incompreensão diante da grande verdade da vida, que é trabalho, que é construção, que é superação. Vamos pegar o exemplo do esportista? O esportista, ele está a cada treinamento dele, ele está sendo convidado para superar aquela marca que ele já alcançou. Não é verdade? Você gosta de futebol. Vou falar para o Júlio aqui, porque, né, puxar uma sardinha aqui para o lado dele aqui. Você gosta de futebol. Os maiores esportistas conhecidos do futebol foram atletas que venceram seus limites porque se dedicaram. No Brasil, antigamente, que era considerado o país do futebol, talentos nasciam assim, igual chuchu na cerca, né? Você encontrava talentosos por todos os lugares. Graças a Deus, a providência divina fechou essa torneira e mostrou para aqueles que iriam reencarnar e estão reencarnando no Brasil para ser jogador de futebol, que o negócio hoje é superação, porque não adianta ter talento. Porque a dinâmica do esporte hoje modificou. Você tem que ter o espírito de competição. Certo? Então, mas mesmo na história, naqueles tempos de ouro do futebol, eu vou pegar o exemplo de um batedor de falta. Gente, quem não entender de futebol, eu ajusto daqui a pouco. Um batedor de falta. Os grandes batedores de falta do futebol brasileiro narram que acabavam os treinos, eles ficavam horas e horas batendo falta, aprimorando. Por quê? Quando chega na hora do jogo, o indivíduo vai ter 2 ou 3 oportunidades no máximo. Se ele treina durante a semana inteira, horas e horas, ele vai aperfeiçoando. Então a margem de erro dele, na hora que surge a oportunidade, vai diminuindo. Ou seja, diminui a margem de erro, aumenta-se a possibilidade do acerto, ele está em busca da perfeição, de uma perfeição relativa às possibilidades dele. Então nunca haverá 2 esportistas iguais, porque são 2 individualidades com suas habilidades e com as suas possibilidades de atingir um determinado nível acima. Fiz-me claro? Então, o que a reencarnação representa para nós? Um convite para que a gente possa disputar uma competição. Uma competição. Você competir com você mesmo. Jamais com o outro. Porque quando se compete com o outro, no seu sentido, vamos dizer assim, generalizado da conversa, você está dando um atestado para todos os fins do direito que você realmente precisa de estudar o que remonta à evolução espiritual. Nós estamos falando de evolução espiritual, tá bom, gente? Você não compete com ninguém. É bobagem.
Quer ver como que eu explico isso na prática? O indivíduo ele vai dialogar, ele vai conversar com o outro. Grande parte dos diálogos, na realidade, não são diálogos. É um encontro que define uma competição. O indivíduo fala, o outro não está prestando atenção no que ele está falando. Ele está interessado. O de cá está falando, ele está assim, agora como é que eu vou contradizer o que ele está falando? Como é que eu vou rebater? Ou seja, ele está usando a inteligência dele numa disputa de esgrima intelectual. Ninguém vence ninguém num diálogo. Você pode até julgar que convenceu alguém, mas nem sempre isso é verdade. Porque, aliás, até pleonasmo, né? Porque a verdade é a concepção de cada um. Você pode até, num debate, apontar alguns caminhos que você entende ser o melhor. Agora, o outro, compete ao outro escolher este caminho no sentido filosófico, porque na hora que você vai colocar em prática, cada um vai saborear de uma forma diferente. Eu sou o caminho, verdade e vida, disse Jesus. Eu sou o caminho. Ele não percorreu o caminho. Nós temos que entender que nós somos o caminho. Você é o caminho. Um caminho que define passado, ou seja, o que você traz na sua bagagem, inspirado pelo futuro, que está muito distante, mas o seu desafio é operar aqui agora, no presente. Então esse caminho tem passado, presente e futuro. Complicou muito o projeto? O assunto é muito delicado. Eu gostaria que fosse menos árido, mas nós precisamos de ter essa tranquilidade, porque quando fala assim, a salvação seria uma encarnação bem-sucedida, uma vitória na etapa? Não necessariamente. Sabe por quê? Porque costumamos ter uma encarnação que nós estamos julgando que é uma encarnação vitoriosa. O indivíduo não bebe, não fuma, não faz aquilo outro, ele é gente boa, todo mundo gosta dele, ele paga imposto, e etc., não briga com ninguém. Puxa vida, hein? Esse aí, ó, espírito superior. Sabe lá Deus por que ele tem essa conduta hoje. Por quê? Ele pode estar debaixo de uma pressão que ele mesmo exerce sobre ele mesmo. Ele não está num plano de espontaneidade. Ele está assim, eu vou fazer isso. Mas aí a consciência diz, é melhor não. Vou não. O indivíduo é o engessado. Certo? Ele fala para todo mundo que ele é feliz, mas na realidade ele é infeliz. Porque ele não sabe o motivo que ele tem aquele tipo de conduta. Existem pessoas que foram, vamos dizer assim, engessadas em determinadas coisas pela cultura, pela família, pela influência. Certo? Ou porque antes, no passado, foi assim. Tem pessoas que nessa encarnação aqui não conseguem ficar dentro de casa. Chega em casa, já é um Deus nos acuda para sair. Aí vai para o shopping. Aí quando não está no shopping, está passeando com uma cachorrinha. Hein? Ó, se os discursos começarem a ficar meio assim, carapuça, que começou a servir, não sou bruxo, não estou falando direto para ninguém, porque graças a Deus não sei da vida de ninguém. Mas aí o indivíduo tem que sair de casa. Chega à noite, tem que acender as luzes. Né? Mora no apartamento, está um frio danado, mas tem que abrir a janela. Liga a televisão, rádio. Ele tem que se sentir livre, no mundo, interativo e etc. Se desligar os equipamentos, apagar a luz, entra em depressão. Por quê? Vai fazer um estudo, vai fazer uma anamnese do indivíduo no passado. Muitas vezes vivia debaixo de uma pressão, de uma cadeia psicológica violenta. Foi lá um sacerdote, foi lá uma irmã de caridade
que não entrou para o convento por opção, mas por imposição. E hoje está na vida assim. Não é? Livre, leve e solto. Mas dentro de casa não pode se sentir acuada porque tem alguma coisa de errado. Por quê? Reencarnou para se socializar de novo. Mas para atingir um plano de equilíbrio e de espontaneidade, vive aspectos complicados. Tem outros que não passa ali, não vai ali, está trancado dentro de casa, esse mundo não presta, etc, etc. Porque, na realidade, antes foi tão voluntarioso, escreveu tanta obra que a lei decepou, cortou, inibiu. Aí hoje está assim, todo engessado. Não é porque a cultura, a família engessou o indivíduo, não. Ele mesmo se auto-engessa. Então são mecanismos que precisam de ser trabalhados com muito critério para a gente não entrar numa análise fechada sobre uma encarnação se é salvação para alguém. Que não é. Uma encarnação é uma faceta, é um instante muito rápido. Pergunta para os mais velhos. Ontem eu fiz 18. Ai, meu Deus, me convidaram para ir numa festa outro dia. A turma que estudou comigo em 1980 e tal. Ai, ai, ai. Aí a gente vai para essas festas e como é que deve estar o povo? Só que todo mundo que foi para a festa pensando como é que está o povo. Aí você encontra, sabe, com aquela namoradinha, hein? Aquela que era a gata, hein? A gata da turma. Você bate o olho e fala assim, Jesus. Aí ela olha para você, né? Ou olha para os galãs. Meu Deus, o que fizeram com ele? Não é assim? Pior que é, né, Sony? Jesus toma conta. Os anos passam e eles são inclementes. Foram inclementes com Clark Gable, né? Com tanta gente bonita, famosa, né? É assim com a gente também. Os anos passam, mas eu ia dizer o seguinte, né? Os anos passam. Né? Mas eu queria dizer que tudo passa muito rápido. O que é uma encarnação? Passou. Então, muitas vezes, quando a gente começa a se deparar com a verdade, ou com uma verdade que a gente vai percebendo que ela está mexendo com a nossa intimidade, o Evangelho propõe uma notícia boa, uma notícia esperançosa para todos nós. Porque nós estamos numa luta para nos ajustarmos. Então, se você está incomodado, e foi dito aqui, você está incomodado com a família, você está incomodado com o casamento, está incomodado com uma série de coisas, está incomodado com os políticos, não é? Que não está fácil, né? Porque eles incomodaram mesmo. E eles estão incomodados, porque eles não querem perder o status quo. Ninguém quer perder a condição de poder gozar a vida. Entenderam? Então, muitas vezes, a gente está lutando contra a doença porque a gente quer ficar são para voltar a fazer tudo que fazíamos antes. Mas o meu casamento. Aí o indivíduo... Olha, os filhos são problemas. A mãe, coitada, ficou velha, é problema. Não é? O dinheiro, graças a Deus, está cada vez raliando mais. Nunca o salário mínimo foi tão extraordinário para a evolução de um indivíduo. Hein? Momento de crise é um momento. Lembre-se disso. O momento de crise é um momento de crescimento. Corta a ração. Vou falar isso. Começa a cortar a ração. O indivíduo tem que se alimentar. Então, se antes era caviar, hein? Fui longe, hein? Meu amigo, vai pro fubá.
você vai se manter. No momento de crise, é um momento de ajuste, é um momento de adequação, é um momento do sal da terra. Então vamos pensar o seguinte, é muito bom, é muito prazeroso a gente estar diante de uma brisa, de uma viagem, não é? De painéis maravilhosos. Imagine que coisa maravilhosa você ter uma família perfeita, um casamento dos sonhos, filhos bem-sucedidos, não é assim que os pais pensam? Tudo certinho, empregada para te servir, não é? Tudo fácil, controle remoto, ar-condicionado, suquinho, viagem, transatlântico. É muito fácil, não é? O importante é a gente estar incomodado. Agora, bem-aventurado aquele que está percebendo isso e procurando o vínculo com o Cristo. Porque o vínculo com o Cristo define para nós uma necessidade de que entendamos que cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, na lição 133. Isso é extraordinário. O Cristo... Não. Desculpe. Muita vez é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O Cristo é restaurador. Ele restaura. Ele não funda a casa de cada um, mas ele restaura a casa quando nós queremos, quando nós permitimos. O fundador é Deus. Jesus não é o fundador do planeta Terra, porque o fundamento da Terra é divino. Mas ele é o governador. Entenderam lá? O cristão sem reforma interna dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. O cristão sem reforma interna só dispõe das plantas. A planta do serviço. Ou seja, não se concebe evolução sem reforma. Sem reforma interior. Por que que nós estamos estudando a reencarnação? Porque devemos compreender a importância de nos reformarmos. Não reformar o outro. Não consertar o mundo. Consertar a si mesmo. Porque consertando a nós mesmos, certamente nós vamos contribuir para a mudança do mundo. Hoje, eu assisti um trecho de uma entrevista do atual presidente do Brasil, Michel Temer. Eu achei muito interessante ele dizer que no governo dele já se mudou muita coisa no país. Então eu pensei comigo, que bom que ele pensa assim. Todos nós deveríamos pensar assim mesmo. Mas as mudanças, elas exigem muito mais do que palavras ou de resultados efêmeros. A mudança é um processo que exige de nós uma entrega paciente
e dispostos a ouvir as respostas da providência divina, que não vem no tempo dos homens. As respostas vêm na hora de Deus, para cada um, segundo cada um tem, cada um empreendeu as suas próprias obras. O cristão sincero, portanto, devemos todos nós agradecer a Deus por tudo, porque no dizer de André Luiz, a gente não sabe nem pedir. Então, Senhor, muito obrigado por tudo que tem nos dado. Muito obrigado a vocês pela paciência. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.